Para quem já assistiu meu vídeo sobre o McHane e Yaldabaoth e outros sobre o mesmo assunto, devem ter visto sobre o coração do McHane, que muitos não sabiam que também era um SCP, chamado de SCP-882, conhecido pela Fundação como uma máquina e pela Igreja do Deus Quebrado como seu coração partido. É uma anomalia que já foi o coração do Deus Máquina, conhecido como McHane. Atualmente, por si só, ele consegue produzir psicose em humanos próximos dele e incorpora em si mesmo objetos metálicos para crescer cada vez mais em tamanho e poder. Por causa da falta de cânones no universo SCP, surgiram várias histórias contando as origens do coração do Deus Máquina. História antiga. Antigamente, o SCP-882 era o coração de McHane, um deus-máquina que, de acordo com o Sarkicismo e os Mecânitas, governava a humanidade ao lado de Yaldabaoth, o deus da carne. McHane representava progresso e inteligência, enquanto Yaldabaoth representava a natureza bestial e o instinto da humanidade. McHane irritou Yaldabaoth ao trazer o início da modernidade para o seu povo. Isso deu início a uma guerra que resultou na morte, entre aspas, de McHane e um colapso da Idade de Bronze. O coração de McHane foi separado dele e deixado na ilha Banks, nos territórios do noroeste do Canadá, onde ele foi desativado com o tempo. A fábrica. Durante a década de 1940, a Igreja do Deus Quebrado, que era liderada por Robert Bumaro, conseguiu reunir quase todas as peças do Deus Quebrado. No entanto, eles não conseguiram encontrar o coração do Deus, e sem ele, o Deus Quebrado não poderia ser ressuscitado. Em vez de continuar procurando o coração, Bumaro decidiu criar um novo coração, feito pelo SCP-001, a fábrica. Depois que o coração foi criado e entregue à igreja, vários membros do alto escalão do clero sentiram um grande mal dentro do coração artificial e alertaram Bumaro sobre isso, dizendo para ele que não deveria usá-lo. Bumaro não deu ouvidos e começou a colocar o coração dentro do corpo completo do Deus Quebrado. Porém, por causa da natureza do coração, o Deus Quebrado não ressuscitou, mas foi possuído pelo coração. O corpo, então, se transformou em um monstro poderoso que começou a causar estragos no México e devorou tudo no seu caminho, como objetos de metal e pessoas inocentes. Isso fez com que a Fundação SCP, a Coalizão Global Oculta e a Iniciativa Horizon tentassem parar aquele monstro, mas mesmo com os três juntos, não conseguiram. Além disso, uma mulher foi devorada pelo monstro, fazendo com que ela fosse infectada com um conhecido SCP-217, antes de ser expulsa do corpo dele. Ela deu ao agente um dispositivo que permitiu à organização a ativar o SCP-2399. Quando ativado, ele chegou acima da localização atual do monstro e começou a usar suas energias para explodi-lo. A abominação tentou revidar, mas o 2399 finalmente conseguiu quebrá-lo mais uma vez, separando o coração novamente. Allen, um morador da ilha que o SCP foi encontrado, descobriu ele depois de naufragar seu barco no SCP. Ele então reuniu alguns dos seus amigos para tirar ele de lá, pensando que fosse um pedaço de avião ou navio. Ele então o colocou em um antigo depósito do cais da cidade. Porém, no dia seguinte, ele foi ativado e removeu a ferrugem que estava sobre ele, ferindo outro morador chamado Jimmy quando tentou investigar um barulho que o SCP estava fazendo. Mais tarde, uma mulher chamada Sra. Parker pensou que uma parte dele era ouro e tentou tirar com um tubo de metal, fazendo com que o tubo grudasse nele e atingisse ela. Depois desses incidentes, os moradores ficaram longe da máquina. Allen começou a ser vítima da psicose do 882, sofrendo de falta de sono por causa do barulho que fazia. O padre do lugar tentou falar com ele, mas os dois caíram totalmente sobre o seu feitiço. O padre falou que o SCP foi construído pelo próprio Deus abraâmico, pregando que ele deveria ser alimentado com metal para ouvir a voz de Deus. Nas semanas seguintes, os moradores doaram todo o metal da cidade para o 882, fazendo-o crescer tanto que abriu um buraco no telhado do armazém antes que o padre decidisse que os sacrifícios deveriam ser mais significativos. Ele reuniu as pessoas para liderar uma oração, antes de arrancar as obturações de metal dos próprios dentes que eles tinham para dar ao 882. O padre se voltou contra Allen, dizendo que Allen tinha um quadril de metal, provavelmente uma prótese. Allen, então, foi colocado na máquina e esmagado, antes que Richard Wright, um morador que não havia ficado em transe, fugisse da ilha e não retornasse.
A Fundação SCP descobriu o SCP na ilha Banks, submerso na água salgada. O 882 foi logo reativado depois de ser retirado da água salgada, movendo-se novamente. O Dr. Charles Gears supervisionou a recuperação. Mais tarde, Gears localizou Richard Wright, entrevistando ele e conseguindo informações valiosas sobre como o coração funcionava e como contê-lo do melhor jeito. Os principais poderes do 882 é incorporar qualquer metal que o toque, fundindo ele na sua própria estrutura e transformando-o numa peça mecânica. Apesar da sua aparência parecer de ser vários metais, o 882 é extremamente durável, com a resistência dele acima da liga de titânio usada em aeronaves. Para cortar uma peça dele, precisa-se usar um calor extremo e concentrado para cortar uma pequena parte. No entanto, o objeto também pode enferrujar muito rapidamente quando estiver na água do mar. Pode causar alucinações auditivas, sendo elas um ruído estridente. As alucinações podem causar psicose e só podem ser contidas dando metal ao 882 para a incorporação. Se alguém estiver nos estágios avançados, poderá se jogar nele e ser esmagado no mesmo instante. Ele está até hoje contido numa solução de 40% de água do mar. Não é permitido metal na área de contenção. Se algum se conectar com o 882, precisa ser cortado e colocado num recipiente separado com 100% de água do mar. Pelo grande efeito psicológico do 882, o pessoal que sofre de alucinações auditivas precisa passar por uma avaliação psicológica. Se junte a mim, eu sou um Deus. Se junte a mim, me alimente. Se junte a mim.